Agora com o Léo Fontinelli, né, 100% em imagem e som, vamos agora falar da vitória do Ceará, né, contra a Juazeirense 2-0 na Copa do Nordeste, né, um jogo onde o Condé poupou, né, ali todo o time titular, né, colocou ali um time 100% reserva, mas venceu com 2 gols do Galeano, né, que a torcida não gosta muito, sempre fala que ele não é um bom jogador e tal, não consegue render tanto, mas hoje foi ele que decidiu 2-0, né, gols no segundo tempo da equipe do Ceará. Vitória que deixa o Ceará mesmo com um jogo a menos, né, Léo? Dentro do G4, encaminha bem a classificação. Na pior das hipóteses, ali vai estar 3 pontos, né, do Confiança, que é o primeiro time fora. Na verdade, já acabou a rodada, né, desse grupo, então ele já tem 3 pontos de vantagem, né, e na verdade ele divide a liderança, né, com Bahia e CSA, mas tanto o time baiano como alagoano possuem saldo de gol melhor, né, por isso que o Ceará acaba na terceira colocação, mas tem um jogo contra o Bahia, por exemplo, né, então a liderança da chave ainda é possível aí pro Vozão, mas hoje fez o dever de casa, né, Léo? Acho que o que dá pra dizer é isso, né? 2-0 pegou um time ali que até sonha com classificação, né? Um time até que conseguiu alguns resultados interessantes nessa Copa do Nordeste, mas um Castelão ali à frente do seu torcedor, a galera que ganhou uma oportunidade deu conta do recado. Exatamente, Fábio. Eu já diria que o Galeano já deixou de ser um dos jogadores que a torcida não gosta. Assim. O Galeano ele veio, e eu já falei sobre isso em outras lives, em outros momentos de pós-jogo. Desde a apresentação dele, ele foi apresentado como um jogador com uma função tática muito específica. Ele não foi um cara que veio, apesar de já ter feito um investimento na contratação dele, ele não foi um cara que veio com aquela perspectiva de ser um cara de grupo principal, de ser uma peça fundamental para a composição do elenco. Ele é um cara que veio com a função tática muito, muito específica, né? E desde a sua apresentação, o Haroldo já falava isso, que é um jogador que joga pela extrema, joga pela ponta, mas é um jogador que tem um poder de recomposição, de marcação muito forte. E a primeira vez que ele conseguiu fazer esse detalhe tático muito específico foi no primeiro Clássico Rei do ano, que o Ceará venceu o Fortaleza por 2-1. E quando o Fortaleza fez o seu gol ali, o Galeano foi colocado no jogo justamente ali para fechar aquele espaço, aquele lado esquerdo do Fortaleza, que é muito forte. Então, quando a gente imagina que um ponta vai entrar, a gente imagina assim, ó, aquele cara vai atacar, aquele cara vai criar espaço, aquele cara vai fazer 1 contra 1. E ele entrou justamente para fazer o contrário. Lógico, se ele tivesse espaço, se ele tivesse oportunidade, ele faria 1 contra 1, ele faria o confronto, mas a função primordial, tática dele naquele momento é a recomposição, é ocupar o espaço. E desde então, nas últimas partidas, o Galeano é um jogador, hoje o Lip Gates, que é um produtor de conteúdo do Ceará, que gosta muito de trabalhar com a parte tática, com a parte de leitura de scouts. Eu falei que ele era que não se esperava não esperasse que o Galeano fosse um cara do 1 contra 1. Ele não fosse aquele ponta que faz 1 contra 1, porque ele passa pelos jogadores, mas ele passa na velocidade, né? E o Lip Gates trouxe uma estatística interessante, que ele é o jogador que mais dribla no Ceará. E por muito, ele tem mais de 81% de dribles certos no jogo. E quando os especialistas analisam que a partir de 40% já é uma média excelente. E eu até brinquei, ó, vou rever esses scouts aí, porque eu acho que eles consideram assim, passar pelo jogador sem um drible. Porque o Galeano no 1 contra 1, ele não consegue, assim, ele não é um cara que acha alternativas de drible para quebrar a linha. Ele quebra a linha com aquele jogo associado, com aquele jogo de passe, de triangulação, de passagem, porque ele tem muita força física. E no começo do ano, o Galeano, eu acho que ele foi muito vítima de ter sido uma das contratações que chamou a atenção, e não que viesse como uma peça fundamental, como uma peça de referência, mas ele chamou a atenção, de certa forma, era um jogador que vinha do Nacional do Uruguai, é um jogador onde foi feito um investimento e ele já começou o ano como titular. Então ele tem muita dificuldade de tomadas de decisão. Já era assim no São Paulo, era assim no Nacional. E com o início de temporada, com o time desentrosado, né? Basicamente 70% do elenco, 80% sendo renovado. Essas tomadas de decisão elas são muito mais difíceis, porque não existe uma mecânica de movimento já
já consolidada entre os jogadores que estão apenas conhecendo. Eu acho que o Galeano foi muito vítima disso. E eu falava muito assim, cara, eu vou começar a criticar o Galeano quando ele tiver no auge da forma física, quando ele tiver adaptado. Eu acho que os outros jogadores que chegaram tiveram um processo de adaptação muito mais rápido do que ele, mas de alguns jogos para cá ele foi extremamente decisivo. São 3 gols, sofreu pênalti no Clássico, fez o segundo gol que levou um empate contra o Confiança, que gerou a classificação do Ceará na Copa do Brasil. Então o Galeano já virou, eu diria, em um curto espaço de tempo, um queridinho da torcida do Ceará já. Acho que deixou de ser um patinho feio aí, já virou um... Já chamaram hoje de Bartô Galeano, cantor das multidões, já fizeram montagem, hoje é só alegria. Muito bem, então parece que o jogo virou para o Galeano, que hoje, depois desse jogo, a torcida vai ter que fazer uma fila aí para pedir desculpas ao Galeano pelas críticas, mas jogador é isso, né? Assim, se não rende, a torcida critica, joga bem, é elogiado, enfim, faz parte. Jogador também tem que entender isso, né? Mas é meio cruel, né? Porque a temporada começou tem 2 meses agora, né? 2 meses e pouco, né? Foram tantos jogos que a gente acha que já tá... já tivemos 6 meses, né? Mas 2 meses, jogador se adaptando ainda, né? Vindo de um outro campeonato, de uma outra realidade. Enfim, acho que é até natural essa oscilação, mas o Galeano aí, enfim, vai caindo nas graças da torcida. Léo, um recado aqui do Rodrigo Siriaco, ele acha que o seu microfone está pelo PC e não pelo seu microfone. Vamos fazer esse teste agora? Vamos nas configurações. O áudio tá bom, tá? Só que realmente ele tá um pouco baixo, assim. Então, como você tá com o microfone, se esperava um áudio mais potente. Então, realmente, eu também fiquei com a impressão que talvez não esteja com o microfone. Está com um áudio bom, tá? Não tá limpo e tal, mas tá um pouquinho mais baixo, assim. Então, então confira aí se... Pô, Eu agora acho que está tava sem... no da câmera. Agora sim, ó, melhorou. Ah, Agora você está... Parece que você está numa rádio. Eu tive que trocar, porque eu tava em um escritório, tive que sair para outro, aí tive que remontar tudo de novo, eu não configurei. Boa. Mas agora deu certo, valeu pelo toque. Agora sim, então... Valeu, Rodrigo Siriaco, aí pelo aviso, né? Então, áudio sempre já estava bom, viu? Deu para entender tudo, enfim, mas agora você está com um áudio mais potente, né? Enfim, sua voz está agora melhor destacada aí para quem acompanha. Bom, falando do jogo, Léo, vamos contar um pouquinho da história do jogo. Foi um jogo, mais uma vez, de muito volume, né, do Ceará. Alguns números da partida: 21 finalizações, 12 para fora, 6 no gol, né? Então, e o restante bloqueada, né? 60% de posse de bola. Enfim, mesmo com o time reserva, foi um Ceará que a gente está acostumado, né? Às vezes até não consegue converter em tantos gols o volume que tem, né? É algo até corriqueiro nessa temporada aí do Ceará, mas o desempenho foi satisfatório, né? Foi uma vitória por 2-0, mas com um desempenho também bom. Você também tem essa mesma opinião? Eu tenho a mesma opinião, Fábio. O Ceará vem se destacando por isso, assim, pelo volume de construção de jogo. Eu acho que todos os problemas ofensivos que o Ceará vinha enfrentando até então na temporada, eu acho que em muitos momentos eles foram causados pela falta de um 9 no elenco. O Ceará jogou até 5 partidas atrás, né? A gente já vai para o segundo mês da temporada, né? Ontem fez 2 meses da primeira partida do Ceará na temporada. Se você pegar hoje o elenco do Ceará, tem um único jogador, acho que o Mugni, né? O Mugni e o Bahia, basicamente 2 jogadores que terminaram titulares na campanha do ano passado. Então foi uma reformulação muito profunda de elenco. E dentro dessa reformulação de elenco, o Ceará perdeu 3 peças que foram responsáveis por um dos melhores ataques, pelo melhor ataque da Série B, assim, onde as 3 peças fizeram muitos gols, assim, individualmente e somadas, assim, as participações em gols eram muito, muito absurdas. E o Ceará se desfez dessas peças e até pouco tempo atrás, até alguns dias, 2 semanas praticamente, o Ceará jogava sem camisa 9. Jogava com um ponta, né, que é o Ailon, improvisado de camisa 9. Então, assim, o Ceará estava acostumado a criar com volume.
E até um mérito que eu atribuo muito ao Condé. É um time que, em formação, já começou a mostrar padrão de jogo muito cedo. E o mais impressionante é que os reservas do Ceará apresentam um padrão de jogo. É lógico, a gente precisa fazer as ressalvas que, apesar de óbvias, quando a gente não faz, as pessoas, mas eram times fracos, eram times reservas. Obviamente eram times fracos, eram times reservas, mas a gente não via qualquer padrão de jogo antigamente nessa altura da temporada. E eu falo como quem acompanha o Ceará de perto há 30 anos de arquibancada. E assim, o normal sempre, o natural foi começar um ano, por mais que a disparidade técnica com os adversários fosse muito grande, era um futebol muito bagunçado, era uma construção muito difícil, era um jogo muito picotado, eram muitos passos errados. E hoje o Condé mexe peça, o Condé troca por um time reserva e ele consegue imprimir um padrão. Hoje ele trocou um time praticamente inteiro. Hoje o banco de reservas eram de jogadores basicamente do sub-20. Hoje o Ceará usou 10 jogadores oriundos da sua base hoje, né? E eu acho que isso é muito emblemático, né, para um clube que começou a investir na base há tão pouco tempo, mas hoje já vem imprimindo um trabalho muito sólido. E ano passado, mesmo com as dificuldades de estar mais uma vez na Série B, conseguiu manter o trabalho reestruturado, conseguiu revelar, conseguiu vender. Então é o que mostra que o método da base do Ceará está muito bem feita. E o Condé fez uma modificação muito profunda no time, né, poupando e aquele mexidão que a gente é acostumado a ver em alguns jogos. E pelo fato do jogo ser em casa, eu imaginava que alguns titulares iam no banco, pelo menos. Mas não, eles foram preservados totalmente mesmo, assim. Nem sequer apareceram no banco, ficaram mesmo descansando, fizeram um trabalho hoje no clube pela manhã, em horário alternativo. Amanhã treinam pela manhã, esse elenco que treinou hoje, que jogou hoje, vai fazer um regenerativo apenas. Mas o mérito é do Condé. Acho que a essa altura do campeonato, a grande figura do Ceará é o Léo Condé. Eu acho que é um reflexo, eu acho que é uma marca impressa desse departamento de futebol. Eu acho que o Condé tem o perfil desse treinador. Há muito tempo a gente não via um treinador do Ceará lidar de forma serena com os problemas. O Ceará sempre teve um ambiente político muito conturbado e a gente via sempre isso afetando muito os treinadores, a gente via isso afetando o dia a dia do clube. E eu acho que o Condé foi uma peça que veio num momento muito, muito bom para o Ceará. Porque eu acho que o Condé, para quem conhece mais de perto o perfil de quem compõe hoje o departamento de futebol do Ceará, Haroldo Martins, Ricardinho, João Paulo Sanches, Lucas Drubski, todos eles têm um perfil muito parecido. Todos eles têm um perfil de calma, de tranquilidade. O Sanches é um pouco mais explosivo ali, é um cara mais de vestiário, mais de futebol, mas todos os outros têm um perfil muito, muito sereno, de muita calma. Eu acho que o Condé segue esse perfil. Eu acho que o Ceará precisava disso. E quando a gente vê um time entrando em campo, todo mesclado, todo reserva, e tendo um padrão de jogo, imprimindo um volume, a parte do terço final de campo, a parte do arremate, a parte da finalização para gol, naturalmente ela vai ser a mais difícil de se obter. Porque se ela fosse fácil, é a lógica que se criasse volume, que fosse muito fácil finalizar. Quando você tem uma falta de entrosamento, jogadores que praticamente não jogam juntos, jogadores que praticamente nem jogam o jogo inteiro, assim, quase nenhum deles fez partidas inteiras hoje, com exceção do Lourenço. Basicamente, poucos fizeram partidas inteiras durante o ano. Então, assim, você vê que esse time conseguiu construir, conseguiu ter volume, que os zagueiros conseguiram subir, conseguiram dar verticalidade. A Juazeirense começou muito retraída, mas a gente viu o zagueiro construindo, viu o Marcos Vitor abrindo o jogo, o Éder um pouco menos. Mas você viu o garoto Zé Neto pela direita, um garoto também, mais um garoto da base. Você viu o Nicolas, que já fez uma primeira partida do ano horrível, muito ruim, mas desde então vem entrando muito bem. Então a gente dá uma tranquilidade para o torcedor que tem o Matheus Bahia em grande fase, mas ao mesmo tempo pode contar ali com o Nicolas também, que pode fazer um bom papel. O Condé optou
por ter o Galeano começando o jogo ali aberto pela direita, o Guilherme, que é um garoto da base também, de extremo potencial, na referência, e o Alejandro Martínez aberto pela esquerda. E acho que foi o melhor momento ali do próprio Nicolas no jogo, quando ele teve o Alejandro Martínez ali aberto pela esquerda, onde ele dialogou muito, tabelou muito. Acho que foi um Nicolas muito mais participativo no jogo. E o Ceará tentou ali naquela construção, insistindo, mas errando muito na última decisão. Acho que o Guilherme já nem falo mais que é uma surpresa, assim. Eu acho que o Guilherme é um daqueles jogadores que surge na base e o torcedor já diz, olha, esse vai vingar. Ele não sei se ele vai para a Europa, por exemplo, mas vai vingar, assim. É um cara que vai virar jogador profissional, assim, e vai ajudar o Ceará ou vai gerar uma venda interessante. E é um jogador que assume a responsabilidade, é um jogador que a gente precisa ressaltar e precisa fazer um parêntese. É um jogador em construção, é um jogador em fase de ganhar maturidade muscular, é um jogador que tem 2 meses de profissional, assim, é um jogador que tem muito a evoluir, assim, é um jogador que entra com todo esse déficit físico no profissional e ele consegue assumir o protagonismo, ele consegue entrar em alguns jogos e chamar a responsabilidade, ir para cima e buscar o espaço e buscar jogada e sair da área e ser referência e ser ponta. É uma coisa que anima muito a torcida do Ceará. O Ceará tentou muito e diante daqueles erros de decisão, a partir dos 15 minutos ali, o Condé optou por inverter, né? O Galeano veio para a esquerda, o Alejandro Martínez ficou um pouco mais pela direita e o Lourenço ali participando daquela construção, né? Se esperava que hoje o Matheus Araújo tivesse oportunidade ali no meio, mas o Condé optou pelo Rômulo mais centralizado. E foi algo até que foi perguntado na coletiva para o Léo Condé, que o Rômulo que se esperava que o Matheus Araújo jogasse, né? Porque é um jogador que dá uma intensidade semelhante ao que o Mugni dá no time principal do Ceará hoje, né? O Mugni dá uma intensidade, o Matheus Araújo dá essa intensidade, e o Rômulo ele já é um cara que cadencia muito o jogo. Mas o Condé fez uma ressalva que eu faria também. Claramente, essa baixa intensidade do Rômulo ainda é muito fruto de um jogador que praticamente não jogou no passado, praticamente não tinha jogado esse ano no Palmeiras, teve pouquíssimas oportunidades, porque se você acompanhar a carreira do Rômulo no Novo Horizontino, onde ele teve maior destaque, é justamente o oposto. Você é um jogador que tem qualidade no passe, é um jogador que tem inteligência, é um jogador que tem uma compreensão tática do jogo acima da média, mas é um jogador de intensidade, é um jogador que chegou a jogar aberto, é um jogador que conseguia finalizar de forma com explosão, vindo de trás. Então, o Condé fez essa ressalva que é muito fato relacionado ao momento do jogador. Um jogador que está sem ritmo, um jogador que jogou pouco e que inclusive, nem conta com o Matheus Araújo para essa posição, né? Ele conta, e já era algo bem notório para quem acompanha o dia a dia do Ceará, que ele conta com o Matheus Araújo ali como um segundo volante, como um cara vindo de trás mesmo, assim, ele conta com aquela peça para ser aquele cara que vem construindo de trás. Então é algo que chama atenção nessa montagem de elenco do Ceará, é como as peças são muito especificamente pensadas. O Ceará não tem grandes estrelas, não tem jogadores de extremo primor técnico, foi algo até que viralizou aqui essa semana, né? São os operários desconhecidos da João Pessoa, né? Os jogadores... Uma produtora de conteúdo do Fortaleza se referiu ao elenco do Ceará, que era um absurdo o Fortaleza perder do Ceará, porque ela nem consegue dizer o nome de jogador do Ceará. Para ela são os operários desconhecidos da João Pessoa. Então, eu acho que esse perfil de elenco operário mesmo que o Ceará tem. É um cara específico, assim, é um jogador como o Matheus Araújo, que vai entrar no segundo tempo, quando o time estiver perdendo, e vai ser um segundo volante ali, mas com capacidade de construção, de pisar na área. É um Galeano, que é um cara que não vai para o primeiro tempo, mas quando o Ceará estiver ganhando ali um jogo contra um adversário superior, vai entrar para fechar o espaço e só subir quando tiver uma oportunidade. Acho que o Ceará fez uma montagem de elenco muito baseada nisso. Então o primeiro tempo foi resumido nisso, assim, muito volume de jogo do Ceará, mas uma sequência, uma série de erros de tomada de decisão relacionados muito claramente à falta de entrosamento. A Juazeirense fazia uma linha ali muito fechada e que quando você congestiona aquela parte ali, o passe fica mais difícil.
Acho que o Ceará conseguia ter esse passe, o Ceará conseguia inverter essa bola, o Ceará conseguia fazer essa bola girar, o Ceará conseguia triangular, mas a infiltração ela ficava mais difícil pelo próprio congestionamento que a Juazeirense fazia ali na própria entrada da área. Então, tanto que no primeiro tempo o Ceará termina com muitas finalizações, mas só uma a gol. Só uma finalização a gol. No segundo tempo, o Ceará manteve o volume de jogo, mas o espaço para decidir, a gente sempre fala isso, né? Eu sempre gosto de falar que o futebol profissional, a gente que é leigo, que não jogou futebol profissionalmente, a gente não consegue ter a dimensão do que é meio segundo para um jogador profissional. Meio segundo para um jogador é o que diferencia um jogador mediano, de Série B, C, de um cara top de Brasil. É o cara que pensa meio segundo antes, assim, ele consegue ter esse time mais perfeito. Então, assim, quando o time que está muito focado na marcação, está muito taticamente entregue, começa a se cansar, ele começa a dar para um time desentrosado, ele começa a dar aquele meio segundo que ele não dava no primeiro tempo. E é o meio segundo que um time desentrosado, mesmo desentrosado, com aquele meio segundo ele consegue pensar um pouco mais, ele consegue achar um espaço melhor. E no segundo tempo o Ceará começou a criar mais oportunidade. O Condé promoveu algumas mudanças, colocou Recalde, que foi muito discreto, e tentou manter o padrão. Acho que o mais importante naquele momento do Ceará foi manter o padrão. Entrou o Rai Ramos, né, um jogador que vem de cirurgia, se contundiu no começo do primeiro jogo do ano, fez uma cirurgia no tornozelo, e hoje voltou, deu assistência do segundo gol do Galeano, né? E eu acho que o Ceará fez muitas mudanças e mesmo assim conseguiu manter um padrão de jogo e manter aquele mesmo volume. E a gente volta os holofotes para a qualidade do trabalho do Léo Condé. É lógico, fica no torcedor do Ceará aquela sensação, porque o único recorte que a gente tem sobre o Léo Condé na Série A é o recorte do Vitória. Isso. É o recorte do Vitória e a gente faz várias ressalvas. Onde houve um excesso de gratidão, onde eu acho que ele foi muito preponderante na montagem do elenco. Eu acho que aqui, de fato, se aplica a metodologia que o departamento de futebol ele apregoa, que o treinador é um voto entre 5. Ele pode dizer, eu quero um jogador com perfil marcador, um zagueiro que tem um passe vertical, que saia para o jogo, que construa jogada, eu quero um zagueiro de velocidade, e o departamento de análise de desempenho vai apresentar aquele nome e ele vai escolher ali, isso é um voto entre os nomes. Eu não acho que o Condé tenha tido papel tão preponderante assim, nessas decisões. Assim, eu acho que isso pesou muito em relação ao Vitória. Eu acho que houve um excesso ali de gratidão, e chegou um momento que o espiral sugou ele para dentro. Eu acho que o recorte foi negativo, mas foi um recorte muito pequeno. Eu prefiro julgar o Condé pelo recorte que ele está fazendo desde que chegou ao Ceará. Assim. São 9 jogos esse ano sem levar gols. O time tem uma derrota no jogo, o time não perde dentro no estado do Ceará aqui, jogando em casa. Desde agosto do ano passado, na derrota contra o Mirassol. É um time muito sólido, é um time que toma poucos gols. E assim, lógico, o desafio técnico vai subir, mas não tem por que a gente não ter uma esperança diante de um time que em tão pouco tempo apresentou um padrão de jogo bem definido, tanto com titulares, tanto com reservas. A gente está falando de um time que parece que joga junto. Se você falar que o Condé está no Ceará desde agosto do ano passado, ou julho, mas você desconsidera que esse time foi totalmente reformulado, assim, foi praticamente todo um time novo. Então o Condé está aqui desde agosto, mas ele começou um trabalho novo a partir de janeiro. É um trabalho muito novo, é um elenco todo novo e que já tão cedo consegue apresentar um padrão, assim, deixa a gente com uma boa expectativa para a Série A. Então o time manteve a mesma lógica de construção, acho que o time manteve a mesma pegada e um jogo muito travado. E o Ceará, mais uma vez, se utiliza da bola parada, né? O Lourenço Cruz e o Galeano, que é um jogador de 1,70 m, mas que é impressionante como ele consegue sobressair na bola aérea. E ali ele consegue, numa cabeçada ali, abrir o placar. E ali o Ceará mantém o mesmo volume, mantém o mesmo padrão, continua se focando, a Juazeirense ali cada vez mais cansada, tenta ali logo depois do gol sair,
durante uns 5 minutos teve um pouco mais de presença ofensiva no campo do Ceará, mas ali no final tem uma jogada muito bonita ali, o Recalde começa a jogada, o Galeano toca de letra, a bola é aberta para o Rai Ramos cruza ali, o Galeano dá um corte muito seco no zagueiro e faz o gol ali, e foi onde realmente... E muito se falava nisso hoje, assim, que era muito importante o Galeano estar de titular hoje. Porque ele não deve ser titular no Clássico, mas ao mesmo tempo ele vem numa pegada de confiança muito grande nos últimos jogos, assim, de sofrer pênalti, de fazer gols decisivos. Ele precisava ser titular. Ele precisava, porque se ele não fizesse gols hoje, ele tivesse uma boa atuação, simplesmente uma boa atuação, já seria muito positivo para ele, para sentir ritmo, para se sentir bem presente. A partir do momento que o cara faz 2 gols, é importante. Já dando spoiler para mim, o melhor jogador da partida. Eu acho que o Ceará ganha uma peça que já tinha uma atuação tática interessante e agora tem uma atuação, além de tática, muito decisiva para o time. Muito bem, Léo Fontinelli. Inclusive, você já respondeu a pergunta aqui do Ceará 1914, né? Se você acredita no Léo Condé, né? O seu xará, para ser técnico da Série A. É aquilo, né? O recorte, como você já disse. O recorte do Vitória não foi bom, mas tem todo um contexto ali, né? E eu acho que ele evoluiu, né? Em um ano, assim, ele chega mais preparado para treinar o Ceará agora na Série A do que ele estava no Vitória, porque foi a primeira experiência, né? Então eu acho que temos que dar um crédito. Claro que é aquilo, né? Estadual, por exemplo, se for campeão, é taça de gelo, né? É aquela taça ali que no, se começar mal as 3 primeiras rodadas da Série A, ninguém vai lembrar desse bom desempenho inicial no estadual e na Copa do Nordeste, né? Mas, enfim, é melhor você chegar já confiante ali, com um time com padrão de jogo, né? Inclusive, o que me chamou muita atenção foi o time reserva com um padrão muito parecido com o titular, né? Então, acho que isso é um ponto importante, até porque numa temporada você joga muito, né? Você ali vai ter que utilizar muitos jogadores do banco, então você já vê que mesmo com 100% do time mudado ali, os jogadores já entenderam, né? O que o Condé quer, a ideia de jogo dele. Então acho que deixa uma boa perspectiva, né? Se isso vai se ser correspondido na Série A, aí só o tempo dirá, mas que aparentemente o Ceará chega até mais preparado do que o torcedor poderia imaginar no início da temporada, né? Eu acho que chega. Não é isso, Léo? O próprio Condé, eu acho que essa é uma impressão que já hoje eu tenho no grupo de apoiadores do meu canal, tem alguns que são bem críticos ao Condé, eram bem críticos ao Condé, e não é aquela coisa, esse torcedor crítico do Condé, é impressionante como eles têm um discurso muito parecido, não é um discurso de dizer assim, aquele discurso do torcedor, aquele mais clichê, fila do perdão, nunca critiquei aquela bobageada, aquela brincadeira. É muito no sentido de perceber, cara, ele realmente mudou. O torcedor crítico ao Condé, ele diz, ele realmente mudou. Ele parou, e a gente sabe que isso é muito da circunstância de como ele pegou o time. A gente tem que considerar que ele não montou o elenco quando ele chegou. Ele pegou um elenco onde a defesa sofria muitos gols, o ataque já fazia muitos gols, mas a defesa tomava muitos gols. Então ele era muito criticado por, quando o time fazia o gol, ele chamar muito o adversário, ele retrancar. Mas isso era uma condição muito... E na época a gente não tinha como avaliar isso, porque era um treinador pra gente muito desconhecido, muito novo. Aparentemente era uma condição muito do elenco, era uma condição muito do trabalho recente, era uma condição muito causada pela necessidade do Ceará não poder mais perder nenhum jogo. Então, assim, era a forma como ele se achou de ser mais conservador e achar que estava mais perto do resultado. Esse ano a performance é completamente diferente, o estilo é diferente. O próprio Condé, onde se dizia que ele tinha um respeito exacerbado a hierarquias, era assim no Vitória, era assim no Ceará, era assim muito no Ceará no passado. O Matheus Felipe, para perder a posição, ele teve que entregar 6 pontos. Importantíssimos, com erros individuais claríssimos para perder a posição. Assim, o Condé se desgastou muito. E eu acho que, para mim, esse foi o maior desgaste do Condé. Esse recorte de insistência com algumas peças. Se não tivesse acontecido, o Condé hoje seria um cara sem críticos aqui. Era um cara realmente unânime. E ele conseguiu, com trabalho, com o padrão de jogo e com um time muito bem organizado em tão pouco tempo, reverter esse quadro rapidamente. Então, assim, eu acredito muito no Condé para a Série A. Eu acho que
por mais que eu não acreditasse, eu não vejo melhor opção no mercado, como eu falei, de adequação ao perfil do departamento técnico, de conhecimento do elenco, de ser um treinador hoje adaptado ao clube, à cidade. Então, assim, eu não vejo o melhor nome no mercado. Por mais que eu não confiasse, eu acho que ele seria meu voto de confiança aqui. Muito bem. Alguns comentários aqui da galera. Vamos passar aqui, dar uma interagida. Deixa eu ver aqui. O Ricardo Mendes. Aí tá tirando onda, né? O Fortaleza perdeu do Souza no Marizão. E o Ricardo Mendes pergunta se o Ceará comprou o mando de campo do Souza. Obviamente, tirando. O Souza que também jogou com time reserva, né? Foi um time misto para reserva ali, pelos jogadores que eu vi na escalação. Tem final, né, no Campeonato Paraibano domingo e mesmo assim o Fortaleza perdeu, hein? Chega. A gente vai falar mais para frente sobre a final, mas aumenta mais, hein? Para mim aumenta mais o favoritismo do Ceará, mas daqui a pouco, até quando o Mioca chegar aqui, a gente faz uma transição já projetando um pouco o Clássico Rei do próximo sábado. O Ceará 1914, ele quer saber qual é o seu canal e como vir apoiador. O canal chama Fala Léo, Fala L-E-L, e para virar apoiador é o mesmo parecido aqui com a plataforma do 45 Minutos, apoia.se/Léo Fontinelli, esse aqui que tem do lado do arroba do meu nome. Você acha lá e tem um grupo de membros, cara, bem bacana mesmo, assim, é um grupo bem restrito, assim, de uma galera que já tá no grupo apoiando, assim, eu passei um tempo sem fazer o canal por motivo de trabalho, mas voltei, assim, o grupo permaneceu, assim, ninguém quis sair, assim, é um grupo que virou um grupo de amigos, assim, é bem bacana. O canal Fala Léo, hoje tá um pouco desativado, mas eu tô voltando, acho que a partir de amanhã já, a fazer essas lives aí sobre o Vozão aí. Muito bem. O João Vitor, né, também outro torcedor do Ceará que tira onda, né, disse que o time reserva do Souza, do escudo do Dinossauro, brocou no Sertão, é isto. O João Pedro fala que não há outro treinador para a Série A que não seja Léo Condé. Fiquemos com ele as 38 rodadas. O Natanael Ripardo fala: tô gostando do Vozão, os jogadores estão se entregando muito nos jogos, todos estão bem. Difícil saber quem vai ser titular, já que todos estão bem. É isso, né? Acho que importante a famosa dor de cabeça boa, né, pro treinador. Bom, mais alguma coisa do jogo, Léo? Ou vamos para o campinho? Vou até fazer um destaque aqui na mensagem do João Pedro. Assim, o João Pedro fez muitas mensagens interessantes que eu concordo praticamente com tudo. Mas entre elas eu destaco isso. Assim, o Ailon é reserva desde o começo do ano. Ele tem muito essa gratidão, especificamente com o Ailon. E eu concordo muito com o João Pedro. Assim, aquela situação assim, ó, o Ailon roeu o osso como centroavante esse tempo todo, então não é justo que chegue um centroavante e o cara vire reserva. Então ele adaptou ele de ponta, acho que ele aproveitou que o Fernandinho estava num viés de falta de confiança, ali um pouco de baixa, e vai ter, eu acho que a tendência é o Ailon perder essa posição, mas eu acho que é um resquício de vaga garantida aí, de gratidão do Condé, mas que nesse aspecto eu acho até justo, assim, com o Ailon. Eu acho que é um daqueles detalhes do futebol que está muito entre o técnico e eu não perder o jogador, eu não perder o vestiário e dar um recado para o elenco. Eu acho que está muito nesse equilíbrio aqui que existe entre vestiário, existe entre boleiros e algo que existe no futebol que a gente tem que considerar no contexto. Muito bem. Então, comentário aí do João Pedro. Então é isso, né? Vamos pro campinho. Vamos colocar na tela aí os jogadores do Vozão, né? Que foram titulares na noite desta quarta no Castelão. 2-0 na Juazeirense, né? E tivemos Fernando Miguel, Léo Fontinelli, sendo titular. Né? O Bruno Ferreira foi poupado, né? Como todos os jogadores ali do time titular. E aí, Fernando Miguel vem de uma contusão gravíssima, né? Assim, na época da contusão se falava, inclusive, da possibilidade dele nem voltar a jogar futebol, né? O Condé já vem colocando ele durante alguns jogos, assim, muito interessante. É um jogador que tem um papel importantíssimo no vestiário do Ceará, foi uma contratação muito criticada,
é uma contratação que não passou pelo presidente, pelo departamento de futebol do clube, assim, foi antes do departamento ser montado, o presidente já tinha apalavrado com o jogador e manteve sua palavra. Foi algo questionado pelo alto salário, por ser um jogador de uma idade um pouco mais elevada, por ter 2 anos de contrato, mas hoje o papel que o Fernando Miguel tem no vestiário é importante. Não faço juízo de valor se isso vale o custo dele. Eu acho que a entrega técnica dele não é compatível, mas olhando pelo lado do copo meio cheio, a gente está aproveitando um viés importante da personalidade do Fernando Miguel. Mas hoje não teve muito o que fazer, assim, é até injusto dar uma nota muito alta, mas um amarelozinho regular aí, para quem não foi muito exigido. Isso, não trabalhou muito o Fernando Miguel, mas goleiro experiente, né? É bom ter o Fernando Miguel ali bem, né? Porque, enfim, Bruno Ferreira é um goleiro que nesse ano tá bem, mas é um goleiro também. É o tipo Léo Condé, né? Precisa dar uma resposta no nível maior, né? Que é na Série A, né? Então, tem os elogios aí pelo ano que tá fazendo, mas tem sempre aquela ressalva. Vamos ver como vai se sair jogando uma Série A onde vai ser muito mais exigido, por exemplo, né? O Ceará vai ser um time ali que vai defender mais do que atacar em muitos jogos. Então, ter um Fernando Miguel ali para caso ali você ter um goleiro experiente, enfim, é importante você ter opção. O Bruno, eu acho que o Bruno, eu sempre falo isso, assim, o Bruno não está sendo criticado esse ano, para mim, é uma prova da solidez da defesa. Porque assim, a gente não consegue dizer assim, o Bruno está bem, porque ele não fez grandes defesas, assim, não tem grandes defesas na temporada do Bruno, assim. É uma prova do sistema defensivo estar sólido. Só Fábio, pediu atualização aqui, que então o João Pedro está no chat aqui lembrando. O Neto na lateral é o Zé Neto, que é um lateral garoto da base, e na frente é o Guilherme. Porque eu acho que na súmula estava de Luiz Guilherme, alguma coisa, mas é Guilherme mesmo, Isso. o centroavante. O nome artístico é só Guilherme, né? Bom, então é isso, né? Tá tudo ok, né? E o V Maranhão ali, o João Pedro até... É o João Vitor, né? Porque é Vitor que nasceu do Maranhão. Aí o Google, por algum momento, botou V Maranhão, mas é João Vitor. Aqui sempre bota JV. Bota só JV. Sempre aquele é chamado de JV. Muito bem. O JV ali que entrou no lugar do Martinez. Bom, vamos agora para a zaga, né? Marcos Vitor e Éder. O Marcos Vitor e o Éder, usando o mesmo conceito que eu usei para o Fernando Miguel, de trabalhar pouco, eu acho que o deles eu posso fazer um referencial diferente pelo fato de como a Juazeirense ficou muito retraída. Eu acho que eles foram bem participativos na construção de jogo. Eu acho que eles, pelo fato de não estar sendo exigidos defensivamente, não se acomodaram com isso. Eu acho que eles buscaram ofensivamente contribuir com passes mais horizontais, abrindo o jogo. O Marcos Vitor muito mais destacado que o Éder, mas eu daria um verde musgo aí para os dois, assim, por esse a mais, assim, por essa proatividade aí na construção ofensiva. Muito bem. E o Éder? Éder também, verde musgo. Os dois eu acho que merecem esse verde musgo. O Marcos Vitor, um verde musgo mais para cima, considerando que ele foi mais participativo que o Éder nesse conceito. Boa, então aí dupla de zaga bem avaliada, né? A equipe do Ceará mais uma vez sólida ali no sistema defensivo. Vamos agora para as laterais. Zé Neto e Nicolas, não é isso? Isso. O Nicolas eu gostei bastante do Nicolas. Acho que em especial ele teve uma atuação mais destacada quando ele contava ali com o Alejandro Martins caindo pelo lado dele ali. Eu acho que depois também fez uma atuação sólida. Eu acho que eu vou dar uma carregada positiva aí no Nicolas para um verde mais forte. Eu acho que pela forma como ele vem apresentando uma evolução, assim, era uma peça uma contratação que não foi unanimidade na torcida, mas eu acho que ele vem num viés de crescimento aí que acho que pode ser uma peça muito importante para a temporada. E na direita, o Zé Neto? O Zé Neto, um verde musgo. Gostei do Zé Neto também, acho que o garoto teve personalidade. Eu acho que ele sente, e destacando, assim, o Zé Neto é um retrato muito, muito fiel do trabalho da base do Ceará.
É um jogador que joga em diversas posições, joga como ponta, joga como lateral, já jogou como meia na Copinha, jogou como volante. Assim, a base do Ceará, ela prima por versatilidade. Assim, eu tenho um sobrinho meu, jogava no Sub-12, e eu perguntava, tu joga de quê? Eu jogo de lateral direito, volante, zagueiro pela direita. Eu falei, com 12 anos o menino já tá... Mas é um perfil, assim, é um perfil estabelecido pelo departamento da base do Ceará. E o Zé Neto é muito isso. É um garoto de muita personalidade, foi um destaque da Copinha, e eu acho que hoje o que pesou para o Zé Neto, eu acho que foi ainda essa falta de equilíbrio físico comparado ao profissional. Assim, é um jogador para maturação. Eu acredito que a gente vai ter um Zé Neto perto de pronto para o ano que vem. Acho que é um ano de maturação importante para ele. Muito bem, então todo mundo avaliado aí da linha de defesa, né? Todo mundo com a avaliação positiva. O Fernando Miguel, que foi menos exigido, ficou com um razoável. A gente parte agora para o meio de campo, com Lima. O Lucas Lima, gostei do Lucas Lima. Mostrou muita inteligência com a bola. Defensivamente, eu acho que a gente não pôde muito avaliar o que foi o Lucas Lima, porque a Juazeirense exigiu um pouco dele nesse quesito, porque ele veio para ocupar uma vaga ali de um camisa 5, né? E era justamente isso que o torcedor queria ver. Mas dentro do contexto do jogo de hoje, a gente viu um Lucas Lima de movimentação, um Lucas Lima de uma compreensão tática acima da média, e é um recorte muito curto, mas eu já trago junto dessa análise o Lucas Lima que eu vejo, que eu via do São Bernardo, né? O pouco que eu vi no CRB. Não era um jogador que eu acompanhava muito, mas eu vi um pouco dele no São Bernardo e fui buscar ver um pouco mais, conversar com amigos do futebol. E é um cara que traz essas características muito fortes mesmo, jogador de construção, de força, de explosão. E por mais que tenha vindo como camisa 5, eu acho que ele contribuiu foi bem, e eu acho que dá um verde musgo para ele também. Boa. Verde musgo aí pro Lucas Lima, né? Jogador que chegou agora recentemente, né? E teve a chance aí de jogar como titular. Bom, o Lourenço. Lourenço verde musgo também. Gostei do Lourenço. O Lourenço vem tendo muita dificuldade na temporada até aqui. É um jogador que vem abaixo. Era um jogador que era unanimidade no ano passado, mas hoje a unanimidade é que ele vem abaixo. Vem abaixo. Mas eu acho que a partida de hoje já apresenta um viés de crescimento. Eu acho que isso é um trunfo dessa montagem de elenco do Ceará. Assim, são tantas peças para a mesma posição que eu acho que a gente consegue fazer essa rotatividade. E agora a gente acabou de ter o viés de crescimento do Fernando Sobral. Já tem 2 partidas que o Fernando Sobral vem sendo o Sobral, e o Sobral é um jogador que depende muito da força física dele para performar, e a partir do momento que ele vem ganhando esse equilíbrio físico, ele vem performando. Acho que o Lourenço é muito disso também. Nas últimas temporadas, quando ele se lesionou e voltou, ele demorou um pouco para ganhar o ritmo de novo. Então, o Lourenço, eu acredito muito que seja fruto dessa adaptação na temporada. E hoje eu vi uma partida dele com viés de crescimento, eu vi uma partida importante, e eu espero que o Lourenço volte mesmo às atuações que teve no ano passado. Bom, agora o Rômulo ali fechando o meio de campo, jogador com cara de titular, né? Um jogador que, em tese, pode aí ser titular a médio prazo. E aí, hoje teve a chance, aproveitou? Não. O Rômulo, a gente esperava muito ver ele jogando como meia centralizado. As baixas atuações dele eram muito atribuídas a isso, né? Que ele estava jogando aberto, ele era um cara que era mais para ser meia e tal, apesar que o Condé gosta dele jogando aberto, mas o Rômulo foi muito mal, assim, é um bom jogador que destoou hoje. E como eu já falei, né? Assim, foi tema da coletiva do Condé, que o Rômulo é um cara que vinha parado, é um cara que tem muita qualidade, é um cara que treina bem, mas ele vai precisar de mais tempo para adquirir o ritmo, e que bom para o Ceará que a gente tem um Mugni em alto rendimento, né, nesse início de temporada, e a gente pode maturar o Rômulo. E a gente tem a opção até do Matheus Araújo, que é um cara que vai ser considerado para ser mais um segundo volante, como o Condé disse, mas que pode ocupar aquela faixa do campo. Então eu acho que o Ceará tem a opção assim, para não precipitar as coisas com o Rômulo. É um jogador tecnicamente muito acima da média, mas que no Ceará ainda não supriu essa expectativa. Então eu dou um laranjinha aí para o Rômulo. A oportunidade como titular. Bom, vamos partir aí para o melhor em campo, né?
Léo, Galeano, 2 gols. Galeano, 2 gols, senhor da partida. Além dos 2 gols, assim, se ele não tivesse sido feito os 2 gols, ele teria sido o melhor jogador da partida do mesmo jeito, assim. Em termos de movimentação, de construção de jogada, de chamar a responsabilidade, de ocupação de espaço. É um jogador que a intensidade dele permite ele percorrer muito campo. E o jogador que percorre muito campo em determinado momento da partida, ele conta por 2. É como se o adversário estivesse jogando com um jogador a menos. Eu acho que o Galeano é muito isso. Ele compensa. Eu li uma frase, botaram num grupo aqui, eu não sei de quem foi, que ele compensa a falta de técnica com vontade. Ele compensa a falta de técnica com muita vontade, assim. Ele transforma a vontade em qualidade, pronto. A vontade dele aumenta a qualidade dele. Assim, é um cara muito bom, além dos 2 gols, tinha uma responsabilidade, marcou um belíssimo gol no segundo, participou da construção da jogada de forma muito inteligente. Então, para mim, o melhor da partida e um verde mais claro aí para ele. Muito bem, então Galeano aí, melhor jogador em campo, e o Martinez. O Martinez, eu achei ele dos 3 aí do ataque o mais abaixo. O Martinez foi um dos últimos a chegar e a gente considera um pouco esse desconto aí para a fase de adaptação. E ele vem entrando, ele tem bons recortes na partida, mas ele não consegue ainda chamar a atenção assim de forma positiva. Mas não é aquele jogador ainda que despertou preocupação na torcida. Eu acho que hoje contribuiu muito bem ali no primeiro tempo, nessa triangulação aí com o Nicolas. É um jogador inteligente, é um jogador que é um bom arremate. Assim, hoje ele deu um chute ali no começo do jogo ali, que teve um rebote ali. O Ceará foi uma das melhores chances ali do primeiro tempo. Então vou dar um amarelo aí para o Martinez. Muito bem, então razoável para o Martinez. E o Guilherme? O Guilherme, eu vou dar um verde musgo também para ele. Acho que tentou demais, assim, é um jogador que tentou como ponta, tentou vindo mais de trás, tentou como referência. É um jogador que não se esconde, é um jogador que muito jovem, mas com muita personalidade. É um ativo do Ceará aí que com certeza já foi dito, né? O Ceará deve estar anunciando nos próximos dias o Lele aí vindo do Fluminense, mas já foi dito assim que a preocupação do Ceará com o centroavante diminuiu um pouco, porque ninguém não quer encher o elenco de jogadores com essa característica, até porque a característica do Lele é semelhante ali do Guilherme, é um cara que joga de ponta, mas também faz a referência, né? Então, se ela não quer ir atrás de muitos centroavantes para justamente não tirar o espaço do garoto, assim, o Condé aposta muito no garoto, principalmente pela performance dele nos treinos, né? O Condé, ele gosta de ressaltar que o garoto da base, ele se escala pelos treinos, e diz que o Guilherme aproveita muitas essas oportunidades e o Condé gosta muito dele. Então, verde musgo aí pro Guilherme. Muito bem, então só para confirmar aí, Alan Roberto, o Martinez ficou com o razoável, né? E o verde musgo para o Luiz Guilherme. Bom, jogadores que entraram aí no decorrer da partida, tivemos aí Rafael Ramos, né? Voltando depois de um tempo. E aí? Rafael Ramos, eu vou dar um amarelo para ele pela participação no gol, né? Do segundo gol do Galeano, aquela assistência ali foi dele. Sim. Ocupou bem o espaço ali, participou das jogadas. Eu acho que teve uma intensidade até interessante para quem estava voltando de cirurgia, tá tão pouco tempo atrás. Então, eu vou dar um amarelo aí para o Rafael Ramos. Boa. O Saulo Lessa tá perguntando se tá ruim aqui a conexão. Acho que é a sua conexão, viu, Saulo? Porque estamos aqui perfeitos. Inclusive, o Léo Fontinelli nunca esteve tão bem. Tão bem aqui. A conexão de Léo Fontinelli hoje é a sua, viu, Saulo? Hoje não é a de Léo, não. Hoje tá cabeada aqui. Hoje 100% certo aí. Bom, temos também ali o Léo, né? O Araújo e o Recalde. O Matheus Araújo e o Léo eu vou deixar sem avaliação. Acho que participaram um pouco ali do jogo. Acho que fica mais difícil de avaliar. E eu acho que o Recalde também. Eu acho que se eu fosse dar um laranja aí pro Recalde, era muito mais pelo conjunto da obra. Eu acho que seria injusto com ele. Eu acho que eu coloco no mesmo balaio dos outros. Sem avaliação. O Recalde, o Léo e também o João Vitor. Eu acho que o JV também tentou um pouco participar, mas eu acho que não foi mal o suficiente para dar uma avaliação negativa aí para ele. Muito bem. Então, todo mundo avaliado, né?
todos os jogadores aí do Vozão que entraram em campo. E para finalizar, Léo Condé. Léo Condé é o verde mais claro, assim. Acho que o perfil do time de hoje é um troféu do Léo Condé, assim, é um mérito ver um time completamente mesclado, e a gente já viu outras oportunidades, um time reserva do Ceará jogando, mas não tão reserva, não tão mesclado e mantendo um padrão de jogo do começo até o final. Acho que isso é muito mérito do trabalho do Condé. Acho que o Condé evoluiu como treinador, acho que esse mérito precisa ser dado a ele, e é a melhor avaliação possível, assim. A gente vai ter um Condé certamente bem melhor do que o Vitória teve em 2024, assim. É impossível fazer uma análise diferente. Eu acho que ele evoluiu no Ceará, eu acho que ele teve o ambiente necessário para essa evolução. Eu acho, inclusive, que é uma tendência, um treinador que ainda não é de prateleira de Série A. Quando a gente pensa em prateleira de treinador de Série A, ele não é ainda. Mas eu acho que dentro do Ceará, ele encontrou um ambiente, não dentro do clube, não o clube como um todo administrativamente, mas ele encontrou dentro do departamento de futebol uma estrutura minimamente bem organizada, bem definida e que conseguiu dar aquele suporte de segurança que ele precisa. Eu acho que o erro maior do treinador emergente é ele se apegar àqueles jogadores de confiança quando ele sobe um padrão de patamar. Eu acho que quando o treinador ele consegue se apegar a pessoas dos processos, é muito melhor do que se apegar a jogadores. Porque ele realmente ali sabe que por baixo da base do trabalho ele consegue ter um suporte. E não em jogador, e não em panelinha de vestiário, ele consegue ter um suporte real, efetivo, que ele consegue ter a segurança de dizer assim, olha, se esse eu quero afastar, ele vai ter um respaldo. É diferente de quando essa segurança dele se resume a um elenco pelo qual ele tem gratidão. Eu acho que talvez tenha sido esse o cenário ideal de evolução do Condé. Muito bem, então avaliação positiva também, né, para o Condé, o verde musgo, não é isso? Não, o verde mais claro. Verde mais claro, muito bem. Time reserva aí, jogou bem, criou bastante, 2-0, né? Bem que a Juazeirense não é exatamente um grande time, né? Mas, enfim, o América de Natal também não era e o Ceará teve dificuldades, né? Então, realmente, evolução aí do time do Ceará, né? Na verdade, dos reservas, né? Nesse caso aí, nesse jogo contra a equipe da Juazeirense. Bom, então, passado a régua aí sobre o Ceará na Copa do Nordeste, né? Porque agora as atenções, Léo, vão para a final, né? Para a final aí, o Clássico Rei do próximo sábado, 4h30. Inclusive, a nossa próxima pauta é a derrota do Fortaleza. Tudo bem que era time reserva, mas enfim, é mais um tijolinho ali naquela mochila da pressão, né? Para essa grande final. E aí, torna o Ceará ainda mais favorito, Léo Fontinelli? Ou você tá precavido? Não, eu não. Clássico Rei, apesar das estatísticas que existem no sentido de quem vence a primeira partida, eu acho que a superioridade técnica do Fortaleza, independente do momento, acho que nesse momento ela pode. O Fortaleza tem uma reserva de capacidade técnica capaz de, em 20 minutos, fazer 2 gols. Tem essa capacidade. É diferente de um time que não tem de onde tirar uma reserva técnica. Fortaleza tem. Ele tá numa má fase, mas se ele encaixar 2 boas jogadas, como foi contra o Sport, ele faz 2-0 ali no começo do jogo e resolve o problema. E o Ceará vai ter mais dificuldade, porque vai precisar sair para jogo e vai estar o cenário ideal para o Fortaleza. Assim, eu acho que o Ceará é favorito para o título, pela vitória do primeiro jogo, mas eu não acho que esse favoritismo é algo muito, muito exacerbado, não. Eu acho que ele é muito baseado na vitória do primeiro jogo e na maioria de torcedores na arquibancada, vai ser mando de campo do Ceará. E eu acho que basicamente é isso. Mas acho que está aberto o título ainda. Não sou tão alarmista como a maioria da torcida do Fortaleza nesse momento. Muito bem. Thiago Mielca já está aqui, né, para falar de Souza 2, Fortaleza 1. Mas como o Léo Fontinelli também está aqui, vamos fazer essa transição projetando um pouco. Esse meio de semana deixa um lado mais favorito e outro menos favorito, ou só deixa um lado mais tranquilo e outro mais pressionado, Thiago Mielca? Eu acho que agora a situação ficou bem mais clara, sabe? Assim,
Eu acho que vai ter protesto antes do clássico. Eu acho que vai ter uma situação bem ruim para o Fortaleza até sábado. Eu acho que aquela coletiva do Vojvoda, que naquele exato momento, eu estou falando mais no contexto do Fortaleza, né? Que ali o torcedor gostou, né? Porque o Fortaleza jogou ali para a torcida também. Aquele discurso está totalmente inutilizado agora. Não tem nada que o Marcelo Paes, Alex Santiago, Vojvoda, jogadores, não tem ninguém hoje do Fortaleza. Falou um ponto, a torcida já vai estar indignada. Sabe? Eu acho que Fortaleza chega mas muito, numa situação muito ruim para o clássico. O Ceará chega confiante. Claro que eu estou falando aqui tudo o extra-campo, certo? Quando a bola rolar, eu acho até que o contexto do jogo do sábado vai ser um Fortaleza mordido pra caramba, querendo dar uma resposta. Só que eu acho que a grande questão, que daqui a pouco a gente vai entrar na análise da partida de hoje, eu nem acho que Fortaleza tá jogando de sacanagem. Sabe esses argumentos que aparecem quando o time tá numa fase ruim? Ah, tô querendo... Tá tendo ciúme, como eu vi uma vez. Tá tendo ciúme, tudo mais. Quando o time, na verdade, tá desorganizado, como o Fortaleza tem jogado, para mim é muito mais a bola. Hoje, bola por bola, a vantagem do Ceará ela é bem considerável, assim, sabe? E ainda tendo essa vantagem, eu até tinha colocado, né, o 58-42, né, quando você me fez a pergunta da outra vez. Eu acho que agora eleva mais. Aí, claro, ainda é clássico rei, tudo é possível, mas assim, o Ceará não abalou nada a confiança dele. Aliás, até trouxe alguns jogadores mais à tona, né, jogadores que estavam sendo pouco utilizados. E o Fortaleza não, o Fortaleza afundou, meu amigo. Não é que o Fortaleza perdeu para o Souza, perdeu para o time misto do Souza. Isso é que é um jogador a mais, sem fazer o goleiro trabalhar, sabe assim? Então, eu acho que o contexto agora mudou, assim. Eu colocaria hoje, se fosse percentualmente, assim, um 65-35, assim, sabe, para o Ceará. A vantagem, o nível de foco que o Ceará tem jogado, mas o Fortaleza vai ter que jogar uma bola que jogou contra o Cariri, e era o Cariri, que foi o pior time assim, do Cearense. Eu não consigo enxergar hoje um Fortaleza mudar total. Assim, teria que ter duas situações acontecendo. Além do Fortaleza jogar muito, o Ceará jogar muito mal. Nesse contexto, eu acho que pode reverter a situação. Vejo o Ceará hoje agora bem favorito, né? Pela maneira como o Condé tem trabalhado e como o Vojvoda tem trabalhado, é o pior Vojvoda que eu já vi na era do Fortaleza. E para mim é o melhor momento que o Condé está atravessando. Mas é clássico rei, né? Como o Léo bem descreveu, pode acontecer tudo, mas para mim tá mais claro que o favoritismo agora está bem mais destacado para o Ceará. Muito bem, então é isto. Então, passado a régua aí no Ceará.